Estamos iniciando o programa Saúde em Dia, hoje com o assunto envelhecimento. E nosso convidado é o geriatra Dr. Ogilson Westin. Dr. Ogilson, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu, Luciano. Dr. Ogilson, então vamos começar explicando, para os nossos telespectadores, geriatria, o que vem a ser geriatria. Geriatria é a ciência que cuida tanto da prevenção como da parte curativa dos pacientes idosos. Só que esse enfoque, hoje em dia, ele está voltado muito mais para a prevenção, para evitar o mínimo possível, para evitar, aliás, o máximo possível a questão curativa. Ou seja, hoje não, sempre deveria ser assim, a medicina ser preventiva e não curativa, né? O ideal da medicina em todos os campos, ao longo de toda a história da medicina, o ideal é a prevenção. Aquela velha ditada, antes prevenir do que remediar. Fica muito mais barato também. É lógico. E quando que devemos procurar, então, todos devem procurar um geriatra? O processo de envelhecimento, ele se inicia a partir da concepção. Então, a partir de que você nasce, você já iniciou o seu processo de envelhecimento. Você chega no pico dele, aos 25 anos de idade, a pessoa chega no auge do seu anabolismo. A partir daí, você entra num platô, e a partir da terceira década, você já começa a ter uma leve queda. Sendo que no final da terceira década, início da quarta, vários sinais já são sentidos, Que logo depois o braço começa a ficar curto, a disposição já não é a mesma, a pele já não é a mesma, já começam os primeiros cabelos brancos, Então, a partir daí, esses sinais são mais visíveis. Bom, então, vamos só para entender. O paciente deve procurar o geriatra, então, a partir dos 25 anos, mais ou menos isso? A prevenção deve ser feita sempre. O que ocorre é que, geralmente, na pediatria, as mães têm muitos cuidados, tem a parte de puericultura, de desenvolvimento, depois chega numa parte adulta, tem o hiato aí, A pessoa, a moçada, muito raramente procura o médico. Na verdade, a lógica é igual carro novo, Quando o carro é novo, essa revisão, ela pode ser feita num tempo maior. A partir que o carro fica velho, É como ocorre com as pessoas. Esses cuidados, as trocas, a substituição de peças, a gente pode substituir, mas pode cuidar. Quebra mais fácil. Quebra mais fácil. Aí ela começa a ter necessidade de ser pelo menos anual. Tá, então assim, mais ou menos assim, não teria uma idade limite? A partir dos 25 anos, qualquer hora de você continuar com essa prevenção, sendo que no final, a partir da terceira década já, E principalmente no final da terceira década, início da quarta, é muito importante, como os franceses dizem, sine qua non, que a pessoa comece a se cuidar mais, Eu acho que isso é importante, Importantíssimo isso. Que aí você pode fazer essa prevenção, que são chamados check-ups, Eu também, além de geriatra, sou médico do trabalho, a gente vê isso muito em grandes empresas, tem um cuidado bem amplo, Tanto na parte biológica quanto na parte psíquica, E vários testes de check-ups, na parte laboratorial, na parte cardiológica, neurológica. Isso é muito importante, Que você olha como é que está a sua glicose, seu colesterol, como está o seu funcionamento renal, hepático, mental, Isso tudo que você pode fazer no organismo todo. Então, acho que isso é muito importante, A gente fazendo como preventiva, medicina, eu acho que todos teriam muito mais saúde, não é verdade? Muito mais. E um cuidado muito importante é você ter ciência das doenças familiares, que vieram por parte genética ou hereditárias, porque você pode preveni-las. Porque nenhuma doença ela é unifatorial, ela é multifatorial. Como ela é multifatorial, a parte genética, por enquanto, não pode se mudar. Mas os seus hábitos de vida e os outros fatores, você pode interferir sim. Então, quer dizer, acaba com aquele mito que geriatra é para pessoa velha, ou para o idoso. Isso é uma ideia muito antiga, viu, doutor Luciano? Muito antiga, É lógico que o geriatra também cuida de paciente idoso e o foco que tem, os cuidados são totalmente diferentes de uma clínica médica normal. Mas assim, o geriatra por si só, ele é um clínico. Para ele ser geriatra, ele tem que ter feito especialização em clínica médica. Ele é um clínico, e a partir de qualquer idade, ou seja, mais ou menos a partir dos 25 anos de idade, então todos devem procurar o geriatra, um profissional para fazer a prevenção.
como eu sou patologista clínico, né, acabei virando bombril, né, mínima utilidade. Então, às vezes vai um avô, vai o pai, depois eles querem que você faça, às vezes, check-ups e até em determinadas crianças, até nível escolar, para ver como que tá. Uma vez que você vê, você fala assim, nossa, fulano tá novinho, já vai pedir colesterol e tal. Você sabe, seu avô tem, o pai tem, criança, hoje em dia sabe-se que tem vários cuidados, que tem que começar desde pequeno. Ô Gilson, o limite entre o adulto e o idoso tem algum limite? Tem. Nos países desenvolvidos, esse limite é aos 65 anos. Nos países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, aos 60 anos. Como todo mundo tem consciência, a população geriátrica, né, acima dos 65 anos e acima dos 60 anos, vem crescendo muito, né? E essa faixa necessita de cuidados. Então, o limite é esse, doutor Luciano. Explicando para os nossos telespectadores o que vem a ser a idade cronológica e a idade biológica. É muito importante isso, porque o que acontece, até estava conversando isso no consultório, a gente não aceita muito a idade cronológica, não, né? Que a idade cronológica não para, né? Vai aí e fala assim, eu não acredito que eu tenho 40 anos, que eu tenho 50 anos, que eu tenho 60 anos. A gente sempre acha que o outro tá velho, a gente nunca. Exatamente, a gente nunca envelhece, né? Aí fala assim, quando eu chegar lá, aí pega a moçadinha, fala lá, o tio, né? Não sei o que e tal. Só que isso passa muito rápido, né? Então, eu até estava brincando com o doutor Luciano, que cada minha sobrinha falou, o pessoal faz 25 anos, eu falei, já pode procurar geriatria. Que isso, tio? Então, eu com meus 15 anos, daqui uns 10 eu te procuro, né? Tá bom, né? Mas quanto antes, melhor. Tá certo. Então, na verdade, o seguinte, essa questão de idade cronológica e idade biológica, que seria a idade real, como você se apresenta seus órgãos, sua pele, sua disposição, é completamente diferente da idade cronológica. Uma pessoa que tem um tratamento preventivo, você vê que a idade biológica dela é muito menor do que a idade cronológica. E isso você pode dosar e pode cartesianamente comprovar isso, por exames laboratoriais, né? Tá ok. Ô Gilson, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia.